Boa noite. Se você trouxe sua Bíblia hoje, por favor, abra lá no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Hoje nós vamos examinar um pequeno trecho, começando do versículo 36, da segunda parte do versículo 36, na verdade. Eu disponibilizei aí, vou disponibilizar para vocês algumas passagens, mas várias outras eu vou ler aqui do púlpito sem que esteja sendo acompanhado ali no slide. Então, peço que vocês, se quiserem acompanhar também, eu vou citar essas passagens. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia, fique à vontade também. Vamos orar novamente, pedir que o Senhor possa nos ajudar a compreender aquilo que Ele tem hoje à noite para a gente. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de compartilharmos a Sua palavra, Deus, de aprendermos mais de Ti e de podermos honrar e glorificar o Teu nome, meu Pai. Pedimos a Deus que o Senhor compartilhe a Sua misericórdia para conosco, para que nós possamos, nesse momento, compreender mais de Ti e que o Senhor venha abrir nossas mentes e corações para que possamos aplicar aquilo que o Senhor venha nos ensinar. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. O Albert Einstein, ele disse certa vez que a razão pela qual ele poderia construir a teoria da relatividade era justamente porque existia algo no mundo que não mudava, era algo que era fixo. Esse algo fixo, ele diz que é a velocidade da luz. A velocidade da luz, ela viaja num ritmo de 186 mil milhas por segundo. Então, a cada segundo, a luz, na sua velocidade, dá cerca de 7 voltas ao redor do mundo. E a luz que nós vamos falar essa noite é uma luz que tem muito mais poder do que essa mera composição física aqui, ou uma demonstração do poder de Deus num terreno material. Nós vamos abordar sobre a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, que veio como a luz do mundo. Então, o texto que nós vamos examinar, como eu mencionei, é João capítulo 12, dos versículos 36 ao 43. Vou fazer uma leitura breve desse texto e diz assim: Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o texto que nós vamos examinar então, trecho por trecho. Começando ali com o versículo 36, diz assim: Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Que coisas? O que Jesus disse? Se começasse essa mensagem agora, a partir desse momento, e daqui em diante, a gente já está todo mundo boiando. Mas o que Jesus falou antes desse momento, que fez com que ele se retirasse e deixasse esses discípulos e profetas e autoridades que estavam ali, na verdade? Bom, o resumo do capítulo 12 é um resumo um tanto quanto interessante. O capítulo 12, ele começa tratando de algo que aconteceu lá em Betânia. Lá em Betânia, você vê no versículo 1 do capítulo 12, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, aquele mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. E lá diz assim: a quem ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Agora entenda por ceia aqui uma refeição, e não a ceia, a última ceia. Bom? Marta servia,
sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Então, os pés de Jesus foram ungidos dias antes de Jesus ser crucificado. O que está acontecendo aqui é que havia uma preparação para a morte de Cristo, a morte que estava se aproximando, aquela morte de cruz. Se você se lembrar do final do livro de João, do final do livro de Marcos, a crucificação se deu num horário muito próximo do sábado. Ou seja, tiraram o corpo de Jesus, não tiveram momento para ungir o corpo dele, preparar o corpo dele da maneira que deveria ser preparada. Então, Marta e Maria correram para o túmulo, e quando elas chegaram lá, se deram com o túmulo aberto, a pedra foi rodada ao lado, e o túmulo estava vazio. E, na verdade, ela encontrou ali 2 anjos dentro do túmulo. A gente tem estudado isso no livro de Marcos, né? Aqui com o estudo dos jovens, aqui de sábado à noite. Se você quiser participar na próxima vez, ainda tem mais um, né? Mais 2 estudos, na verdade, né? Então, após agosto, volte, a gente vai terminar. Então, não vou dar o spoiler ali do final, tá bom? Mas pode ler na Bíblia também. E o que diz lá? Que ela ungiu os pés de Jesus como uma preparação para a crucificação, mesmo que ela não sabia o que estava acontecendo. Bom, nos versículos de 9 a 11 desse mesmo capítulo, o texto prossegue dizendo que Jesus, ele ressuscitou um milagre, ele realizou um milagre, ele ressuscitou a Lázaro. E após ele ressuscitar a Lázaro, no versículo 11 diz que muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. E o que é interessante aqui é que a resposta dos sacerdotes, que deveria ser de crer então nos sinais que Jesus estava realizando, foi justamente contrária. Os sacerdotes que viram Lázaro sendo ressuscitado, eles formularam então um plano para tentar matar Lázaro novamente. Eles viram os sinais, não creram em Cristo e falaram o quê? Vamos matar a esse, porque por causa dele os judeus estão crendo em Jesus Cristo. Então o texto prossegue ainda, dos versículos 12, agora até 19, e aí Jesus então faz a sua entrada triunfal lá em Jerusalém. E no versículo 13 diz assim: vemos que o povo tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. As pessoas então clamavam: Hosana, o bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam proclamando Jesus como rei. E mais tarde, eles estariam crucificando o mesmo Jesus. E o texto então diz, dos versículos 20 até o versículo 36, ele começa a entrar justamente onde nós vamos partir. E diz assim, que alguns gregos, ou seja, prosélitos, isso quer dizer, pessoas que aderiram a uma nova fé há pouco tempo, elas foram celebrar a Páscoa. Quando elas chegaram lá, isso está lá no versículo 20 até o 36, elas procuraram por Filipe, então Filipe procurou a Jesus, e Jesus declarou a esses judeus que ele era a luz do mundo, e que essa luz estaria com eles por um período muito pequeno de tempo, e que a partir daquele momento em que essa luz saísse, eles estariam em uma situação muito difícil. Então Jesus declara a esses que eles deveriam correr atrás dessa luz, buscar essa luz, enquanto havia tempo. Porque uma vez que essa luz partisse, eles estariam com grandes problemas. Esse é o contexto do qual nós abordaremos, né, o texto que nós vamos dar uma olhada essa noite. Então Jesus disse essas coisas, ele proclamou ao povo que ele era a luz do mundo e que eles não tinham muito tempo, e após isso retirou-se e ocultou-se deles. É interessante a gente parar para pensar aqui que a resposta e as declarações que Jesus fez aos seus discípulos
foi uma resposta negativa, como a gente vai ver e como a gente já leu nesse pequeno trecho. É interessante a gente notar que Jesus, ele se retirou e nesse pequeno capítulo 12, ele fez o seu último pronunciamento público. A sua última esperança foi dada àqueles que não criam o seu nome. Ele proclamou o evangelho publicamente a última vez, no capítulo 12 de João, antes de ser crucificado. E essas pessoas negaram a Cristo novamente. Isso demonstra a misericórdia de Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 86, no versículo 15, o salmista declara: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Lá em Números 14, 18, ele diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. E lá em Êxodo 34, de 6 a 7, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava dando mais uma oportunidade àquela nação que estava rejeitando a Jesus constantemente. E Deus, em sua longanimidade, na sua paciência, na sua misericórdia, na pessoa de Cristo, providenciou para eles mais uma oportunidade, que o próprio Cristo anunciou a eles: eu sou a luz do mundo. Buscai essa luz enquanto há tempo, mas essa luz vai estar com vocês por um tempo muito pequeno. Mas a paciência de Deus, ela é como a nossa, de uma maneira um pouco mais estendida. Eu falo a nossa porque eu trabalho com crianças, com adolescentes, e haja paciência para trabalhar com eles. Aqueles que não são pais, eu não sou ainda, mas haja paciência para cuidar dos pequenos, né? Mas Deus, ele também tem paciência, e a paciência dele tem limites. O comentarista bíblico e pastor, o John MacArthur, ele nos lembra disso com as seguintes palavras. Ele diz assim: ele é um Deus gracioso e compassivo, mas ele tem limites. Em Gênesis 6, pouco antes do dilúvio, Deus disse isso: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Eu não vou continuar para sempre assim. E então afogou o mundo inteiro, exceto 8 pessoas. Nossa, que Deus é esse? É um Deus paciente, misericordioso, mas esse Deus tem limites. Ele diz assim: Jesus estava advertindo Israel, e através disso, Deus ainda estava avisando, alertando qualquer um que ouve, a não ir além dos limites da sua paciência. Jesus, ele acabou de declarar: eu sou a luz do mundo, venham até mim, o tempo está se acabando, não percam tempo, me busquem. O livro de Tiago diz que aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproximará dele. Jesus estava declarando isso a eles de uma maneira bem clara, audível. Interessante então, que no versículo 37, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Olha, João relata que mesmo diante desses sinais, que não foram 1, 2, 3, mas as pessoas acompanhavam a Jesus e sabiam que o número dos sinais eram muito grandes, o número é muito grande. Lá em João 20, no versículo 31, nós vemos o propósito pelo qual João escreveu o livro de João. E ele diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João escreveu o seu livro provando que Jesus é o próprio Deus, e mesmo diante dos sinais que Jesus estava realizando, as pessoas não creram nele. O Itamir pregou aqui há algumas semanas atrás sobre o cego de nascença, aqui no capítulo 9 de João, e lá ele nos ensinou que o livro de João é composto de 7 grandes sinais. O primeiro sinal que nós encontramos no livro de João, se você fizer uma leitura do livro inteiro, você vai encontrar Jesus transformando a água em vinho em um casamento. Jesus usa o casamento, um casamento público, para começar o seu ministério, ele transforma água e vinho ali. Um primeiro sinal
de que ele é alguém especial. Segundo sinal, lá no capítulo 4, Jesus cura o filho de um oficial. No capítulo 5, temos o terceiro sinal, Jesus cura um paralítico. No capítulo 6, Jesus ele alimenta 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E o quinto sinal é que Jesus anda sobre as águas. O sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença, aquele que o pastor Itamir pregou aqui, e no capítulo 9. E o sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Haveria alguma dúvida de que Jesus era realmente aquele que ele dizia ser? Fica claro que não. Aquelas pessoas que acompanhavam a ele sabiam que se tratava de alguém muito especial. Todos eles tiveram uma demonstração da divindade de Cristo. Todos eles poderiam compreender claramente que Jesus era alguém especial. Agora, essa declaração de João, que Jesus realizou muitos sinais, ela é uma declaração que tem 2 componentes. O primeiro componente aí é um componente qualitativo, porque ele está falando da quantidade, foram muitos. Mas olha que interessante, o segundo componente ele é quantitativo, o segundo é qualitativo, pois não só os discípulos de Jesus criam nele, pelos sinais que ele demonstrava, mas os sacerdotes também criam nos sinais que Jesus estava realizando. Se você tiver a sua Bíblia, eu vou colocar na tela também, João capítulo 11, 47 a 48, diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Olha, Jesus estava realizando muitos sinais. O que eles iam fazer? Diante das manifestações dos milagres, o que nós vamos fazer? Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, a qualidade dos sinais fazia com que eles ficassem indesculpáveis. Não há absolutamente nada que nós possamos falar contra esse Jesus, porque os sinais são muitos e todos eles comprovam a divindade dele. Se nós não fizermos nada, essas pessoas crerão nele e nós vamos perder absolutamente tudo para aquele governo que está nos dominando. João nos alerta aqui que aquilo que Jesus realizava eram muitos. E lá no versículo 25 do capítulo 21, ele diz assim: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele usa um exagero aqui de expressão e ele diz: se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E é diante desses muitos sinais, impossíveis a homens naturais, que essas pessoas não creram em Jesus. Elas continuaram com o seu coração duro, continuaram cegas. A pergunta que me vem é: por quê? Olha, se alguém faz um milagre de ressuscitar alguém na minha frente, como que eu não vou crer nessa pessoa? Alguma coisa tem de especial. Mas por que essas pessoas não criam? Qual que seria a razão para não crer nesse Cristo? Para não crer nesse Jesus que realiza tantos milagres em 3 anos? Ou qual seria o motivo pelo qual eles não estavam crendo? E João responde para a gente lá no versículo 38. Ele diz assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz. Olha, nota ali, a razão para a incredulidade deles é simples, é o cumprimento de promessa. Eles não criam porque a promessa estava sendo cumprida e neles não crerem em Jesus. Como assim? Esse texto é meio complicado. Bom, é por isso que João, então, usa Isaías para explicar aquilo que ele quer demonstrar a essas pessoas. E ele faz, então, uma citação de Isaías capítulo 53, do versículo 1. Isaías 53 é um capítulo que a gente conhece, é um capítulo bem famoso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele morreu no nosso lugar, é isso que está dizendo lá. E olha só, lá no versículo 1 de Isaías, diz assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
A primeira parte desse versículo fica clara. Quem creu em nossa pregação? Mas a segunda parte, a quem foi revelado o braço do Senhor, às vezes dá uma confusão na nossa mente. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 10, nós encontramos essa declaração: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. O braço do Senhor aqui poderia ser traduzido como o seu poder. A quem Deus revelou o seu poder? Então nós poderíamos dizer assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o poder do Senhor? Olha, nota comigo aqui que essa citação de Isaías está respondendo justamente àquela pergunta: por que eles não creram mesmo diante de tantos sinais? E a resposta é dupla. Fica implícito aqui que na pergunta muitos não creriam. Está claro. Senhor, por que eles não creram na nossa pregação? Mas em segundo lugar, fica claro o motivo. Pois o braço do Senhor deveria ser revelado. Você pode notar ali a quem foi revelado o braço do Senhor. Se fosse revelado a todos, todos então creriam. Olha que interessante, Calvino faz um comentário sobre esse texto de Isaías 53:1, e ele diz assim: nenhum homem pode vir a Deus, mas somente por uma revelação extraordinária do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que o Senhor Deus, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é interessante que há mais um detalhe aí, em Isaías 53, que muitas vezes a gente não percebe. Isaías não diz assim: quem crerá na nossa pregação? Olha o que ele diz: quem creu. Ele fala assim, ele não fala assim, e a quem vai ser revelado o braço do Senhor? Ele diz, e a quem foi revelado o braço do Senhor? É interessante que um profeta, na posição de profeta, ele deveria estar falando no tempo futuro, mas nós encontramos Isaías falando no tempo passado. Ele está falando a quem foi revelado, ou a quem que foi manifestado. John MacArthur, o pastor que eu mencionei há pouco, ele nos ajuda novamente. Ele diz assim: está no passado, porque esta é a confissão de Israel, quando no futuro eles crerão. Quando nós lemos o livro de Isaías, nesse capítulo 53, nós ficamos com essa dúvida, porque o livro ele vai tratando de endurecimento e de revelação, e Deus ajudando, e Deus protegendo a nação, e de endurecimento, e Deus novamente socorrendo. E aqui nós vemos que ele está falando de algo que já aconteceu. É porque quando a nação de Israel, lá no capítulo 11 de Romanos, diz que quando eles olharem para trás, eles vão falar assim: nós não cremos nesse Cristo. Zacarias 12:10 descreve que eles vão chorar, e que eles vão falar: por que nós não cremos? Ele foi o Cristo, ele foi aquele que morreu por nós, foi moído por nós. E eles vão se lembrar então do sacrifício que Jesus realizou por eles. Em Romanos 11:26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esses eleitos de Deus, eles vão olhar para trás e eles vão dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Eles vão dizer: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eles vão dizer que esse Cristo foi aquele que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Interessante que essas pessoas, esses judeus, que se voltarão a Deus futuramente, não sabemos quando, eles clamarão e falarão assim: esse foi o Cristo, e nós não críamos nele.
E quantos de nós olhamos hoje em dia para Deus e falamos, nós não criamos nele. Nós passamos anos longe de Cristo. E podemos olhar hoje e falar, por que tanto tempo? Por que eu vivi tanto tempo nessa vida miserável, quando eu poderia ter abraçado essa luz quando ela estava tão perto de mim? Mas João ele acrescenta mais uma citação, para explicar um pouquinho mais o que ele quer dizer com não creram. Olha só, lá no versículo 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Olha, note aí comigo que João ele não diz que eles simplesmente não creram, mas que eles não tinham a capacidade de crer. Eles não creram, fato. Mas eles não podiam crer, fato. E é muito interessante esse texto. Agora a pergunta é, mas por que eles não podiam crer? O que impedia eles de crer? E ele faz então a citação do versículo 40. E esse versículo 40 agora é uma citação do livro de Isaías, mas do capítulo 6, um outro trecho que todos nós conhecemos. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, diz assim, Isaías, no ano em que foi revelada a morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, no capítulo 6 de Isaías, Isaías vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. E quando ele está sentado no alto e sublime trono, ele vê os anjos correndo e servindo a Deus ali. Ele fala da veste do Senhor que enchia todo o templo. Então você tem aquela imagem do Deus Todo-Poderoso, soberano sobre tudo, assentado no seu trono divino. E aí, quando ele tem essa visão de Deus, ele entende quem Deus é, olha o que ele diz no versículo 5 de Isaías capítulo 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, no versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele reconhece quem ele é perante Deus, e Deus o perdoa, o limpa. Agora no versículo 8, no verso 8 diz que depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não disse, eu estou aqui. Não, ele disse, eis-me aqui, estou pronto. Senhor, envia-me a mim. E aí, então, no versículo 9, nós notamos que ele pergunta, o que eu preciso fazer? E o Senhor diz assim, vai e diz a este povo, e é essa a citação, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. São palavras de condenação. Deus chama Isaías para ir por ele, para condenar o povo, para pregar, para que eles não o aceitem, para que eles não reconheçam ele como Senhor. Mas que mensagem é essa? Olha que interessante. Em vez de Isaías indagar como nós indagaríamos, mas que isso, Senhor? Eu não vou fazer isso. O Senhor me chamou aqui para eu pregar para ninguém ouvir? Não, eu quero uma igreja cheia, eu quero pessoas dispostas a ouvir o Evangelho. Mas olha que interessante, no versículo 11, Isaías indaga a Deus, ele fala assim, até quando, Senhor? A única coisa que Isaías diz é, até quando? E Deus responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Mesmo que muitos o rejeitariam,
ainda há um toco que vai crescer novamente e vai florescer. Sempre há aqueles que pertencem ao Senhor. Deus dá então essa ordem a Isaías. Isaías segue proclamando o Evangelho, proclamando a esse Deus, mesmo que as pessoas não criam na sua mensagem. Mas, Deus, devo pregar, mesmo que as pessoas não estejam dispostas a ouvir? Devo eu pregar, mesmo quando essas pessoas não teriam essa capacidade de ouvir? Para quê? Qual o propósito disso tudo? Eu recorri a mais um pastor, teólogo chamado Rick Phillips. Ele nos ajuda a entender isso. Essa é uma citação um pouco maior, mas eu creio que ela nos ajuda de uma maneira muito grande. Ele diz assim: tendo conhecido o verdadeiro soberano, ele aprendeu dos terrores muito além dos seus medos originais. Mas Isaías é singular entre os principais profetas, pois ele nunca se queixou. Isaías não reclamou, ele simplesmente obedeceu à ordem de Deus. Olha, se Deus manda nós pregarmos para que ninguém seja salvo, glória a Deus, nós temos que obedecer a Ele. Ele diz ainda: se ele foi chamado para um ministério de endurecimento, então endurecimento que seria? Não ocorreu a Isaías que ele sabia melhor do que o Senhor dos Exércitos. Se agradou ao Senhor, através de um ministério fiel, reduzir a sua igreja ao coto de uma semente santa, então Isaías faria esse remanescente o objeto do seu trabalho. Se fosse somente um, somente dois, ainda assim Isaías permaneceria fiel ao ministério que Deus o chamou. Contando com o propósito soberano de Deus, sabendo que há um decreto de graça maravilhosa por detrás de tudo o que acontece, podemos enfrentar circunstâncias difíceis sem vacilar da lei de Deus. Podemos enfrentar hostilidade do mundo ou mesmo a apostasia da igreja sem vacilar em nosso ministério. Quando nós confiamos na total soberania de Deus, no Deus que sabe absolutamente tudo, que é totalmente santo, totalmente perfeito, totalmente maravilhoso e poderoso, nós podemos confiar na sabedoria e obedecer os seus comandos, obedecer esse Deus soberano que faz todas as coisas de acordo com o propósito da sua santa vontade. Como Isaías mais tarde declarou, o próprio Isaías declarou no capítulo 8, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. A confiança dele estava no Senhor, não estava como o Vitor leu nos cavalos e nos carros do faraó, mas estava na mão poderosa de Deus, no poder de Deus que é capaz de transformar o coração de homens perdidos. O nosso papel, a nossa responsabilidade é o de obedecer. Se Deus nos chamou para proclamar um evangelho, glória a Deus, os anjos ansiavam por essa oportunidade que Deus concedeu a nós, pecadores. Está lá em 1 Pedro. Mas não é justo da parte de Deus? Isso aí não é injusto da parte de Deus fazer isso? A resposta é não. Sabe por quê? Dá uma olhada comigo no próximo versículo. Diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Aí ele fez aquela citação no versículo 38, e agora no 39 ele diz: por isso não podiam crer. Não, mas o que há? Como assim? Será que isso não frustra então a vontade de Deus? Porque esses homens não creram, e por isso eles não podiam crer? Olha, Deus não agiu contra a vontade deles. É interessante que, quando Deus age, Ele age segundo a vontade do ser humano. O ser humano, por natureza, está morto nos seus delitos e pecados. O seu pendor é para o pecado. Sem a influência do Espírito Santo, não há absolutamente nada que um escravo do pecado possa fazer para se livrar. O homem, por natureza, segue aquilo que vai contra Deus. Nós já estudamos isso na escola dominical, vemos isso domingo após domingo,
mas nós temos a relutância de ficar combatendo com isso, pensando que nós, por nossa própria força, por nossa própria inteligência, nós podemos fazer algo para nos achegar a Deus. É somente através do Espírito Santo de Deus. Eles não creram porque eles não quiseram, e porque eles não eram capazes de crer. Agora, uma vez que eles não creram, eles foram incapacitados novamente de crer. Chegou o limite. Há um limite. Esse limite pode estar se chegando para muitos. Eu não sei até quando, eu não sei como é que Deus age na sua vida, mas fica bem claro que a luz do mundo que esteve presente ali, ela sairia. E que uma vez que ela saísse, as coisas ficariam tenebrosas para aqueles. Um outro trecho que a gente pode se lembrar para utilizar, semelhante a esse, é o texto de Êxodo capítulo 7. E lá fala sobre Faraó tendo seu coração endurecido pelo próprio Deus. Mas 10 vezes a palavra de Deus diz que Faraó endureceu o seu coração. E 10 vezes a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Há contradição nisso? Não. Faraó fez aquilo que ele desejava. E Deus, em sua soberania, utilizou a descrença dele para que a glória de Deus fosse manifestada. Mas há um problema nisso? Eu digo não. Há glória nisso, há misericórdia nisso. Olha que interessante. MacArthur ele salienta aqui que Deus planejou a incredulidade deles no seu plano. Ele desejou fazer a incredulidade deles o meio pelo qual Deus iria fornecer a salvação para o mundo. Se essas pessoas não crescem em Deus, Jesus não seria crucificado. Através da incredulidade dessas pessoas, do endurecimento do coração delas, a cruz veio a ser verdadeira e nós desfrutamos das bênçãos dessa cruz. A injustiça da parte de Deus? De jeito nenhum. E eu digo por quê. Rick Phillips nos ajuda mais uma vez. Ele diz assim: a razão pela qual eleição incondicional não é apagada por causa da injustiça é que ela é guiada por misericórdia e não a justiça. Nós não somos salvos por algo bom que há em nós, porque não há absolutamente nada bom em nós, mas a misericórdia de Deus fez com que nós pudéssemos ser salvos uma vez que nós estávamos mortos. Deus dispõe sobre nós a sua misericórdia, não em algo em nós, mas nele. Ele fala ainda assim, ela é incondicional porque nada poderia ser encontrado em nós para nos recomendar a escolha de Deus. Se nós fôssemos escolhidos ou salvos por algo que existisse em nós, nós nunca seríamos salvos. Absolutamente todos seriam condenados ao inferno. Mas Deus, em sua misericórdia, fez essa ação por nós. Mas Isaías ele não falou isso do nada. Não é como se Isaías desse uma explicação falando, isso é o que eu penso. Não. Isaías viu o Senhor. Olha comigo no versículo 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A visão do soberano que Isaías teve foi a visão do próprio Senhor Jesus Cristo. Há pessoas, há teólogos que discutem se aquele Senhor sentado no alto e sublime trono era Deus Pai ou era Jesus. E aqui nós vemos que a melhor indicação de que era uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nesse mesmo capítulo, no versículo 23, Jesus ele prediz que Deus o glorificaria. E ainda lá no versículo 28, Jesus clamou ao Pai que ele glorificasse o seu Filho, ele mesmo. E Deus se manifestou imediatamente. E a palavra de Deus diz que uma vez que Jesus clamou, então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão.
Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas é interessante que aquilo era a própria voz do Senhor Deus Pai, falando ao Senhor Jesus e manifestando a todos que ouvissem. Eu te glorifiquei e te glorificarei. Isaías ele foi diferente dos outros profetas, não por não reclamar, mas simplesmente por indagar. Até quando? Até quando eu devo proclamar essas verdades do Senhor? E então, isso se dá justamente porque Isaías compreendia a posição que ele estava perante Deus. Ele entendeu naquela visão do Senhor quem Deus era. E a única resposta que ele tem é declarar: Senhor, o que eu devo fazer? É isso? É proclamar o Evangelho para que pessoas não se convertam? Sim. Até quando? O Deus todo-soberano é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E esse Isaías proclamaria a esse Senhor, mesmo que as pessoas não creriam. E aqui Jesus, pessoalmente, está manifestando para essas pessoas sinais maravilhosos, e essas pessoas não creram nele. É interessante que o texto, ele não para aí. Ele diz assim, no versículo 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Se nós parássemos o estudo por aqui, aí todos saíram, ufa, mas as pessoas creram. As autoridades, quer alguém melhor? Esse povo aí não creu, mas as autoridades creram. Nossa, Deus é bom. Deus é bom. Mas o texto continua. Olha o que ele diz. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. É interessante que as pessoas declaram crer em Deus, mas elas não têm essa confiança de servir ao Deus em que elas dizem crer. O Spurgeon ele faz uma citação muito interessante sobre os ateus, as pessoas que não creem em Deus. Ele diz assim, o ateísmo é uma coisa estranha. Até mesmo os demônios nunca caíram nesse vício, pois até os demônios creem em Deus e estremecem. Isso é o que ele diz sobre os ateus. Mas como a gente está falando aqui de pessoas que disseram crerem em Jesus, vamos dar uma olhada em outras questões. Outros afirmam, que eles creem, mas eu digo para você, até o diabo crê. Então você está melhor que o diabo? Não, você está no mesmo nível. Agora, ele crê e ele compreende quem Deus é. E você? E você continua vivendo de segunda até segunda, como se Deus não existisse. Nós somos ateus práticos, praticantes seriam. Na verdade, outros diriam assim, como diz lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 22, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Sabe o que o Senhor dirá para esses daí? Versículo 23, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E outros ainda, talvez serão descritos como aqueles discípulos que seguiam a Jesus, lá no livro de João, capítulo 6, mas quando Jesus começa a falar que ninguém vem ao Pai, senão que o Pai, ou ninguém vem a Jesus, senão aqueles que o Pai o trouxer, o que esses discípulos fizeram? O deixaram. Olha no versículo 44, João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Essas pessoas, muitos desses discípulos, a partir do momento que eles ouviram isso da própria boca do Senhor Jesus, deixaram de seguir a Jesus. E nós dizemos, mas eu creio em Jesus. Eu creio. Mas eu não confesso. Muito parecido com aquilo que essas pessoas estão fazendo. Olha no versículo 43. Porque
porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O empenho deles se encontrava em encontrar a glória que vem de homens. A razão da vida deles era fazer um nome perante os homens. Chegamos aqui numa conclusão, ainda que eu tenha alguns textos para citar para vocês. Mas olha que interessante. Quantos de nós agimos como essas autoridades, que dizem crer no nome do Senhor Jesus, que dizem acreditar em Deus, mas que, infelizmente, eu creio que não passam de frequentadores assíduos de igrejas. São pessoas que vão dizer assim: eu sou membro de uma igreja ou de uma denominação famosa e eu creio no Senhor Jesus. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Como assim? Outras pessoas vão falar assim: olha, eu tenho até cargo dentro da igreja. Eu dou aula na escola dominical, eu ajudo, as pessoas que têm necessidade dentro da igreja, eu preparo o lanche, eu venho nos cultos de oração. Outras pessoas dizem: sou participante de grupos evangélicos. Olha, não importa se é essa igreja ou aquela, mas eu estou sempre com aqueles grupos evangélicos, pessoas que creem em Jesus, cantores de corais, e grupos de música. Eu faço parte de um desses. Professores da Bíblia, leitores assíduos da Bíblia. E a lista continua. Quantos e quantos de nós não estamos encontrados nessa lista? Cremos, mas não confessamos. É interessante que essas pessoas, elas faziam isso para glória própria. Eu digo que essas pessoas estavam procurando não a glória de Deus, mas elas estavam buscando a fama, notoriedade, elas estavam buscando renome, destaque, evidência, primazia, prestígio, enfim, tudo aquilo que a glória dos homens pode trazer. Essas pessoas não estavam preocupadas com a glória de Deus, elas estavam preocupadas com o seu próprio nome. O que o mundo pode me oferecer? Como que eu vou ficar perante aqueles que estão ali comigo? Se eu professar o Senhor Jesus como Senhor, acabou a minha vida. Eu serei expulso da sinagoga, e contextualizando, eu serei expulso do meu ciclo de amizades, eu vou perder o meu emprego. Glória a Deus, que perca. Se é isso que Deus deseja, glória a Deus. Olha que interessante, aqueles que pensam dessa maneira, eu digo para vocês, são tolos, tolos. Lá em João, capítulo 5, no versículo 44, diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? É o próprio Senhor Jesus dizendo isso. Vocês aceitam a glória e buscam a glória que vem dos outros, mas vocês não buscam a glória que vem de Deus. Vocês preferem ter um nome bom perante os homens, não perder as suas amizades, suas posições, mas tudo bem, Deus entende. Deus entende? Essa luz vai partir desse mundo. Eu termino com uma pergunta do comentarista bíblico J. Cruz, e algumas palavras de Jesus. Ele diz assim: mesmo que a opinião dos outros seja importante para o nosso bem-estar, porque a gente se sente bem com a opinião dos outros, se você estivesse diante dessa escolha, você preferiria se sentir bem perante a opinião dos outros ou perante aquilo que Deus acha? Todos nós sabemos a resposta. Mas Jesus, ele fala para a gente de uma maneira bem clara. Ele diz assim, lá em João capítulo 12, versículo 35 e 36. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E a quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Aqueles que se voltam, ou se voltem para Cristo, eu deixo esse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqueles que abraçaram a luz, que é o próprio Senhor Jesus, nós temos a confiança
de que Ele nos amou até o fim, que não há absolutamente nada que nós podemos fazer para sermos afastados desse amor do Pai e do amor do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes devem buscar, em primeiro lugar, a glória de Deus, buscar, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e absolutamente tudo deve ser acrescentado a nós. E as palavras que foram lidas aqui no início não foram combinadas. Lá no livro de Isaías, capítulo 31, no versículo 6, são as palavras que devem ser deixadas a todos nós, aqueles que pensam estar na luz e aqueles que sabem que não estão na luz. Diz assim: convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele que tem tanto vos afastaste, aquele de quem tanto vos afastastes. Convertei-vos ao Senhor, voltai ao Senhor. E a todos nós eu digo, buscai ao Senhor enquanto há luz, porque Ele está nos dando a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos ajudar a entender que a sua misericórdia é muito grandiosa para conosco, Ele está controlando absolutamente tudo, e por causa disso nós podemos agradecer a Ele por aquilo que Ele faz por nós.